Olá, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Parabéns aos guerreiros que estão nos acompanhando aqui ao longo de toda essa semana de webinars. Tem sido realmente uma ótima experiência. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. E hoje eu estou muito contente por estar aqui com a Nicole Aum e com o Solano de Camargo. Eu vou começar apresentando a vocês, sem mais delongas, a Nicole, e ela vai falar a respeito do texto dela, o qual ela escreveu em coautoria com a Angela Kung. A Nicole tem LLM em Stanford, e além disso, ela é associada sênior da prática de Life Sciences do escritório Pinheiro Neto Advogados. O título do texto dela é Conservação, Anonimização e Eliminação de Dados na Área da Saúde, Obrigação Legal e Regulatória, Viabilidade Técnica e Observância da LGPD. É um tema muito importante que já foi tangenciado aqui em algumas lives anteriores essa semana. Então, por favor, Nicole, muito bem-vinda, obrigada pela presença e a palavra é sua. Obrigada pela apresentação, Amanda. Inicialmente, queria agradecer a todos aqui pela presença no webinar de hoje. Queria agradecer também a organização do livro, Ana Lusa, professor Gustavo. Muito obrigada por essa oportunidade. E gostaria de apresentar para vocês um pouquinho, em 20 minutos aqui, qual foi o tema que a gente escreveu em conjunto, eu e a Angela Kung, que é a sócia da área de Life Sciences do Pinheiro Neto, a respeito da LGPD na saúde, para constar nesse livro que ficou super bacana. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar uma pequena apresentação. Todos veem minha tela? Sim, perfeito. Ok. Então, o livro vocês já conhecem, a capa, os coordenadores, os demais autores também que fizeram essa obra, que colaboraram também para o acontecimento desse livro. E o nome do capítulo que escrevemos é longo, mas é realmente relevante aqui para esse estudo da LGPD na saúde. Engloba diversos conceitos legais previstos na LGPD e que tem bastante relevância aqui no setor de saúde. Vamos falar um pouco de conservação, de anonimização e eliminação de dados na área de saúde, e também tratar da base legal, obrigação legal e regulatória, e a viabilidade técnica e observância da LGPD. Começando aqui, a área de saúde, ela representa um grande pool onde dados são tratados o tempo todo. Então, existem diversas atividades dentro do setor de saúde em que dados são extremamente relevantes, dados pessoais sensíveis, para que essas atividades cumpram o seu objetivo. Eu destaquei aqui algumas, que eu acho que todos da área de saúde já devem ter ouvido falar, principalmente agora em momentos de Covid, pesquisa clínica, né, pesquisa para medicamentos, em que a gente utiliza dados de seres humanos para poder chegar a conclusões e poder eventualmente registrar um novo medicamento, um novo tratamento. Na própria prática clínica, em que toda hora estão sendo anotados diversas condições do paciente, dados de saúde do paciente, entre outros dados pessoais relevantes para que se possa chegar num diagnóstico, ou então num mapeamento aqui das condições de saúde desse paciente. Dentro do setor farmacêutico, outra atividade bastante relevante, que representa um fluxo bem grande de dados aqui, é também nas atividades de farmacovigilância. E a farmacovigilância representa aqui todo o monitoramento de acontecimentos e de eventos que podem acontecer com um determinado produto que foi lançado no mercado, para que exista ali o tratamento adequado a essas informações. Então, é uma atividade que depende essencialmente de dados. Além disso, é associado à prática clínica as atividades mais recentes que a gente tem ouvido bastante falar dentro do setor de telemedicina. E só para fazer uma breve introdução, além da que a Amanda já fez, todas essas atividades aqui dentro da área de saúde, elas são atividades que nós lidamos dentro da nossa prática de Life Sciences diariamente, já que é uma prática dedicada a avaliar questões jurídicas e questões regulatórias de diversos players no mercado de saúde. Então, farmacêuticas, produtos para saúde, cosméticos, mas também todas essas inovações tecnológicas que vêm vindo por aí e que a gente também tem observado bastante de perto.
Com a chegada da LGPD, observamos aqui uma necessidade de compatibilizar todos os dispositivos da LGPD com tudo que já era tratado dentro da regulamentação do setor de saúde. Então, os dados e a confidencialidade dos dados sempre foi uma preocupação dentro desse setor. No entanto, com a chegada da LGPD, vamos precisar aprimorar esses processos, né, para que eles de fato observem e estejam em conformidade com o que diz a LGPD. E tratando agora um pouco da ordem do que foi mencionado no artigo, eu acho que tem alguns conceitos bastante relevantes aqui que precisam ser avaliados de forma muito rápida, porque todo mundo que já deu uma olhada na LGPD acho que já deve estar cansado de saber o que significa o conceito de tratamento de dados, né, que na verdade compreende todas e quaisquer atividades relacionadas a dados pessoais, sem exclusão de nenhuma. A LGPD traz alguns exemplos, mas não são limitantes, não são exaustivos. Então, o conceito de tratamento, gosto de dizer que representam as atividades, todas as atividades do ciclo de vida de dados pessoais. Também é importante relembrar alguns princípios, e eu destaquei aqui alguns que eu acho muito importantes para lidar com esse tema aqui, desse artigo, desse capítulo desse livro. E são eles o princípio da boa-fé, o princípio da finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança e prevenção. Com eles, a gente chega aqui a uma conclusão inicial, quando a gente vai avaliar a LGPD, de que é preciso que o tratamento de dados esteja embasado numa finalidade específica e seja adequado e seja necessário, além de que os titulares dos dados pessoais devem ter acesso transparente ao que é realizado dentro do tratamento de dados pessoais, além de assegurar condições para que esses dados sejam tratados com segurança na intenção de prevenir danos aos titulares de dados. Quando a gente fala do setor de saúde, uma classificação e uma definição que vem bastante em mente são os dados sensíveis, né? Porque os dados de saúde, eles fazem parte do conceito de dados sensíveis. E aí sabemos que os dados sensíveis, eles são tratados de forma mais restritiva pela LGPD do que em comparação aos dados pessoais. Dados sensíveis incluem os dados de saúde, dentre outras classificações de dados. E o foco das bases legais aqui para essa apresentação, eu destaquei o consentimento, o cumprimento de obrigação legal e regulatória, exercício regular de direitos, realização de estudos por órgãos de pesquisa e tutela da saúde. Acho que quando falamos em tratamento de dados, essas são as principais bases legais que são utilizadas dentro desses tratamentos, dentro do tratamento de dados de saúde. Além disso, fundamental sempre lembrar dos direitos dos titulares, e remetendo aqui ao título dessa apresentação e desse capítulo, com destaque aqui a anonimização e a eliminação dos dados. Feita essa introdução, seguimos aqui com os conceitos de anonimização. Bom, a anonimização aqui dentro da LGPD, ela compreende um conceito que é um conceito utópico, porque pressupõe-se que haja uma irreversibilidade desses dados, ou seja, que eles não possam ser reversíveis e vinculados a um titular de dados específico, uma pessoa identificável. Essa irreversibilidade, eu digo que é utópica, porque não existe meios tecnológicos suficientemente capazes de garantir que nenhuma pessoa vai conseguir, de fato, reverter esses dados pessoais, por melhor que seja a técnica adotada. Então, ela é uma irreversibilidade não absoluta. Isso significa que ela vai se basear no custo, no tempo, nas tecnologias disponíveis para garantir a anonimização e a questão da utilização de meios próprios para reversão. São esses os elementos que vão definir aqui o que seria um dado anonimizado. A anonimização é diferente de pseudonimização. Enquanto os dados anonimizados não estão mais dentro do escopo da LGPD, a LGPD dispõe expressamente que dados anonimizados não são objeto de sua tutela. Os dados pseudonimizados, ou seja, que são de alguma forma reversíveis, eles estão incluídos ainda na LGPD e merecem o tratamento adequado de acordo com seus dispositivos.
Além disso, a anonimização, além de ser um procedimento que vai garantir aqui uma irreversibilidade não absoluta dos dados, ele também é um direito do titular, um direito do titular que pode requerer, solicitar que os seus dados pessoais tratados em uma determinada base sejam devidamente anonimizados, de modo a não identificá-los mais. E eu achei muito interessante aqui que o conceito de anonimização, dentro da própria LGPD, ele foi tratado em um dos artigos que trata das pesquisas clínicas e dos estudos em saúde. Então, dentro do artigo 13 da LGPD, a anonimização e a pseudonimização, elas foram tratadas como boas práticas em pesquisa. Então, veio reforçar um conceito que sempre esteve presente nas pesquisas clínicas, que é o da confidencialidade dos dados, e na medida do possível que esses dados tratados na pesquisa, eles sejam anonimizados ou pseudonimizados, de modo a garantir aqui um sigilo daquele participante da pesquisa que aceitou que seus dados fossem tratados dentro desse estudo. Então, é bem interessante ver que a LGPD, ela reconheceu a relevância aqui dos dados pessoais na pesquisa. Então, ainda que exista um grande arcabouço jurídico dentro da LGPD de proteção aos dados pessoais, existe ali um contraponto, que é justamente um reconhecimento da LGPD de que esses dados são muito relevantes para a continuidade das pesquisas e dos estudos em saúde. Então, ao mesmo tempo em que existe uma necessidade de proteger esses dados, existe também uma necessidade de tratá-los na pesquisa, e isso vai, para que essa proteção seja realizada de forma adequada, ela vai exigir a aplicação de recursos técnicos apropriados, e um deles é a anonimização. Falando agora um pouquinho de eliminação de dados, né? Em que momento aqui que a gente fala da eliminação? A eliminação dos dados, ela se trata da exclusão. E também, da mesma forma como a anonimização, ela não é absoluta, porque a própria LGPD reconhece que a eliminação de dados está sujeita aos limites técnicos das atividades de tratamento. Então, a eliminação, além de tudo isso também, da mesma forma como a anonimização é um direito do titular, e ela vai ser realizada, ela é a última etapa aqui do ciclo de vida dos dados. Quando os dados já perdem algum dos princípios, por exemplo, alcançada a finalidade do tratamento, ou quando cessar a necessidade ou adequação de mantê-los, ou seja, quando esses princípios deixarem de existir, haverá necessidade de eliminar os dados. Ou então, como a LGPD determina, quando houver o fim do período de tratamento, ou quando houver a comunicação do titular ou revogação de consentimento, ou ainda por determinação da ANPD, por conta de ser reconhecida algum tipo de ilicitude aqui no tratamento dos dados que exige essa eliminação. Falando do direito do titular e fazendo um paralelo com o que foi falado anteriormente, da anonimização, o titular ele tem o direito de exigir que seus dados sejam eliminados de uma base de dados onde eles estejam presentes. E ele vai ter esse direito em determinadas hipóteses específicas, quando os dados forem desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a LGPD, ou se o tratamento for realizado com base no consentimento. E aí, nesse caso, a própria legislação, a LGPD, assumindo que existem casos que, ainda que exista um pedido de eliminação devidamente justificado, porque houve ali um consentimento do titular para que aqueles dados fossem tratados, a LGPD, no artigo 16, vai dispor sobre algumas exceções em que a manutenção dos dados é justificada. E é justamente aqui que a gente entra no conceito de conservação dos dados. O conceito de conservação ele é muito importante para a gente poder entender em quais circunstâncias que a conservação, ao invés em oposição à eliminação, em quais circunstâncias essa conservação ela vai ser algo legítimo, né? Então, o artigo 16 ele vai tratar aqui dessas hipóteses. Primeiro, no caput, ele diz que vão ser eliminados após o término do tratamento. De novo, ele fala no âmbito, nos limites técnicos das atividades, fazendo aqui uma referência à capacidade e viabilidade técnica da eliminação desses dados. No entanto, ele vai autorizar essa conservação para algumas finalidades específicas, das quais eu destaco esses dois primeiros incisos. O primeiro, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. O segundo, ainda pensando no mundo de saúde, onde pesquisas são tão importantes,
o legislador houve por bem aqui colocar que os dados poderão ser armazenados, ser conservados, ainda que haja um pedido de eliminação, no caso de estudo por órgão de pesquisa, desde que garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais, reforçando aqui o que dizia aquele artigo 13 que comentamos há pouco. Outras hipóteses incluem transferência de terceiros, respeitados os requisitos de tratamento, ou ainda uma quarta hipótese, uso exclusivo do controlador. Mas acho que dentro do setor de saúde, esses dois primeiros são muito importantes. Em primeiro lugar, porque o tempo todo, por ser um setor altamente regulado, o tempo todo existem normas que vão exigir a manutenção dos dados, a conservação, a utilização desses dados para o cumprimento de uma finalidade prevista em lei ou prevista em regulamento. Então, seja pela Anvisa, seja pela ANS, pelos conselhos federais de medicina, regionais de medicina, ou outros conselhos profissionais, pode exigir ali uma exceção para que esses dados sejam mantidos. Então, a lei, reconhecendo essa necessidade de vislumbrar a possibilidade de conservação, já incluiu isso nesse primeiro inciso. Bom, já adiantei aqui um pouquinho do conteúdo desse slide que fala do cumprimento de obrigação legal e regulatória. Esse conceito, ele é uma base legal que é muito comum no tratamento de dados do setor de saúde, como eu mencionei, por ser um setor regulado e que utiliza dados o tempo todo. Então, não é incomum encontrarmos algumas disposições legais que exijam a manutenção desses dados para algumas finalidades. No entanto, não é só uma base legal. O cumprimento de obrigação legal e regulatória é também a justificativa para a conservação. Então, é uma base legal para justificar a conservação dos dados. Eu trouxe aqui alguns exemplos para ilustrar isso. Dentro da pesquisa clínica, os dados de pesquisa devem ser mantidos por 5 anos ou 10 anos em caso de pesquisas com terapias avançadas. Os prontuários médicos por 20 anos e os laudos e exames de laboratório por 5 anos. Vale ressaltar aqui, que é algo que é uma pergunta que vem bastante, que o fato de existir aqui uma exceção ou uma base legal, uma justificativa para conservar os dados para o cumprimento de obrigação legal e regulatória, não significa que esses dados podem ser utilizados para outras finalidades, a não ser o cumprimento da obrigação legal e regulatória. Então, a existência dessa obrigação é limitada ao cumprimento da referida obrigação legal e regulatória e não vai autorizar o agente de tratamento para utilizar esses dados pessoais para outras finalidades que não essa. Por fim, assim, para concluir aqui essa apresentação, e também é uma conclusão tirada e escrita dentro desse artigo, dentro desse capítulo, gosto de lembrar aqui que todos esses conceitos, eles são relacionados de alguma forma, e a correlação que a gente fez aqui para abordar todos eles em um só texto, em um só capítulo, é que os próprios mecanismos previstos na LGPD são capazes de garantir o uso sustentável e benéfico de dados pessoais na área de saúde, ao mesmo tempo em que garantem a proteção dos titulares. Então, ao tratar do tema, é inevitável abordar a anonimização como mecanismo balizador do uso de dados em saúde com segurança, seguido pelo reconhecimento da eliminação como um método de garantir o equilíbrio para o uso adequado desses dados, ressalvados os casos em que a conservação seja imperativa em razão do cumprimento de obrigação legal e regulatória. Então, essa frase, principalmente, ela vai refletir aqui o principal conceito e os temas trazidos dentro desse artigo, que são conceitos da LGPD, que são absolutamente aplicáveis dentro do setor de saúde, além de ser aplicáveis absolutamente relevantes. Com isso, concluo essa apresentação, buscando aqui sumarizar os temas principais tratados dentro do artigo. Espero que todos tenham a oportunidade de ler em algum momento e fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem discutir o assunto. Me encanta bastante falar de dados no setor de saúde. É um tema que tem sido bastante discutido até antes da publicação da LGPD, e que agora a gente pelo menos temos um norte de como seguir para garantir essa proteção, mas também não prejudicar as atividades de saúde que estão em andamento e que dependem bastante dos dados. Então, garantir que seja compatível com exercício de atividades tão essenciais para o setor.
Com isso, eu encerro. Ótima colocação e ótima apresentação, Nicole. Muito obrigada. Eu acho que deu para entender perfeitamente o que a LGPD pretende dizer quando ela fala sobre a anonimização, a pseudonimização, e quem está nos assistindo, fiquem à vontade para enviar as perguntas no chat, que vão ser feitas após a apresentação do nosso próximo painelista e também anfitrião, Solano de Camargo. Ele é mestre e doutor em Direito Internacional pela USP, onde ele se graduou, e ele também é sócio fundador da LBCA, nosso anfitrião da noite aqui. Então, Solano, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença essa noite, e ele vai falar conosco a respeito de Covid-19, ataques cibernéticos e o direito internacional, entre piratas e corsários. Então, a palavra é sua, muito obrigada. Muito obrigado, professora Amanda, professora Nicole. É uma satisfação gigante dividir essa mesa com duas moças tão capazes e sabidas. A professora Amanda, uma das corresponsáveis por essa obra maravilhosa, que está dando tanto o que falar e que já foi esgotada, já acabou a primeira tiragem antes da gente poder começar o seminário, né? Ou seja, o seminário começou e ainda não saiu a segunda tiragem, que mostra uma importância da obra e uma curiosidade geral da comunidade, não só acadêmica, mas da comunidade médica como um todo. Então, eu quero agradecer a todos e a todas pela audiência, pela presença, agradecer também ao professor Gustavo Ferraz de Campos Mônaco, a professora Ana Lusa Bolívar Dallari. Eu vou falar de um tema que eu sempre tenho escrito no que diz respeito à LGPD, do ponto de vista do direito internacional privado, que é um tema que, sem dúvida nenhuma, provoca muitas e muitas discussões. O meu ponto de vista nesse artigo, que é o meu tema que eu falo de piratas, de um modo geral, é do ponto de vista do direito internacional público, porque pouco tem se discutido no Brasil a respeito dos efeitos estatais, dos efeitos já transnacionais da pirataria. Então, quem assistiu desde o começo os nossos seminários, e quem não assistiu, eu convido, né, que veja a abertura, quando o deputado Orlando Silva comentou das inspirações que levaram o legislador brasileiro a promulgar a LGPD do jeito que foi promulgada. Eu fiz uma pergunta para ele sobre a questão dos responsáveis pelos vazamentos dos dados, porque a lei, como todos sabem, ela é bastante severa com aqueles controladores dos dados. Então, os controladores dos dados podem sofrer uma série de sanções, inclusive não mais usarem por um tempo os dados, ou parte deles, né, se acontecer um vazamento, além de uma multa que pode chegar a 2% do faturamento anual do conglomerado, limitado a 50 milhões de reais. Então, uma lei muito severa com os titulares que, muitas vezes, são vítimas dos verdadeiros responsáveis pelos vazamentos, que são os hackers, ou, tecnicamente, né, os crackers. São hackers que usam os conhecimentos deles, cibernéticos, para o mal. Mas, para efeito aqui, para ficar até mais fácil, eu vou falar hacker, mas todo mundo sabe que eu estou me referindo, na verdade, aos hackers do mal, né, os crackers. Bom, o que acontece? A analogia que eu faço nesse artigo com relação à pirataria, porque os hackers atualmente são cyberpiratas, né? Eles entram de maneira sorrateira nos dispositivos informatizados, causando todas as confusões que a gente sabe, e muitas vezes a troco de compensações financeiras, como a gente vê às vezes no sequestro de dados. Então, durante muito tempo, as piratarias, como se sabe, foram até escopo de estados, né? Políticas de governos. Então, quem voltasse no tempo e entrasse de navio no estuário do rio Tâmisa, em Londres, em 1701, em maio, ia ver lá um monte de pilares com pessoas dependuradas, pessoas que morreram na forca, né, cabeças em estacas, que era uma maneira da rainha Elizabeth tentar causar uma comoção para que se reduzissem as piratarias que estavam aí infestando os mares, né, os piratas, inclusive ingleses, franceses, espanhóis e até portugueses. O curioso é que um século antes, no século XVII, a própria Inglaterra era a maior incentivadora dos piratas. Os piratas tinham incentivo estatal, eram os corsários. Eram piratas que trabalhavam para o Estado como forma de uma guerra velada, que já era explícita, contra o Império Espanhol.
O que acontece é que hoje a gente tem uma situação em que muitas atividades de hackers parecem, né, ser incentivados ou apoiados ou promovidos por estados. E isso é particularmente importante para o tema do livro, que é a questão da saúde. Só para fazer um pequeno apanhado, que eu resumi no meu artigo, em setembro de 2020 foi divulgado numa série de veículos de imprensa que a Universal Health Services, que tem mais de 400 unidades de saúde entre hospitais, laboratórios, clínicas, sofreu um enorme incidente de segurança que desligou todos os servidores do conglomerado. Então, vocês imaginam que houve o corte, né, do acesso aos prontuários médicos, resultados de exames, todas as informações clínicas dos pacientes, mediante a solicitação de resgate. Um pouquinho antes, em março de 2020, quando começou praticamente os maiores efeitos da pandemia no Ocidente, muitas notícias sobre incidentes de vazamentos na França, na Tailândia, na Espanha. Na República Tcheca teve uma situação no aparelho de diagnóstico por imagem, que, ligado na internet, o comando dele foi raptado durante uma cirurgia, e até aqui no Brasil. Então, uma empresa de segurança que se chama Bitdefender, logo no comecinho do ano passado, entre fevereiro e março de 2020, eles divulgaram um relatório em que os ataques contra hospitais e clínicas teriam aumentado no mundo 500%, em comparação com 2019. Aí imaginem todos 2021, depois dessa digitalização forçada pela qual está passando a humanidade, depois de março do ano passado. Em maio, inclusive, do ano passado, teve uma publicação de um quarto de página no jornal Le Monde, assinado por diversos ex-chefes de estados, prêmios Nobel da Paz, como o arcebispo sul-africano Desmond Tutu, Mikhail Gorbachev, empresários, juristas, assinando um aviso para que a comunidade internacional protegesse os sistemas médicos hospitalares dos ataques hackers que estavam infestando a Europa. E um pouquinho antes de 2019, a Cruz Vermelha Internacional divulgou no seu website um aviso comentando sobre a enorme vulnerabilidade dos sistemas informatizados de saúde por conta da interconexão, né? Interconexão dos dispositivos clínicos. Então, internet das coisas que já começou. Então, marca-passos, bombas de insulina, equipamentos de monitoramento remoto, são todos aparelhos que hoje podem ser hackeados. E aí, o que nós temos? Que dentro do escopo do direito internacional público é justamente reger o comportamento dos estados, que por ação ou omissão podem causar prejuízos a outrem. Então, embora a gente saiba, né, haja notícias de que esses ataques hackers têm ocorrido muito possivelmente por atuação direta dos estados, até hoje, 25 de março de 2021, a gente não tem ainda uma evidência segura de que isso tenha acontecido. Esse é o atual estágio da humanidade com o que diz respeito a essa epidemia de ataques hackers que é semelhante à própria epidemia de Covid-19. O que nós temos do ponto de vista internacional é a Convenção de Budapeste, que foi iniciada em 2001 no âmbito do Conselho da Europa e que até hoje 65 estados já ratificaram. O Brasil ainda não está no Congresso. Eu devia ter perguntado para o deputado Orlando Silva, mas eu acabei não me lembrando de perguntar. Mas é uma convenção muito importante para o Brasil, porque ela coloca entre os seus compromissos que os estados signatários têm a obrigação de criminalizar diversas atividades ilícitas cibernéticas, como o acesso ilegal a sistemas e bancos de dados, que está no artigo 2º, ou a manipulação ilícita desses mesmos dados, que é o artigo 4º, ou interferir no funcionamento de sistemas, que é o artigo 5º. Enfim, e também diz a obrigação que os estados têm de colaborar na investigação de atos que são, de alguma forma, cometidos no seu próprio âmbito, na sua própria jurisdição, que é do artigo 23 a 35. Em 2012, o Conselho da Europa, eles já tinham emitido uma nota de orientação, de número 6, declarando que ataques a sistemas de saúde e segurança pública estão encampadas no escopo da Convenção de Budapeste. E aí, uma questão que tem sido muito debatida no âmbito do direito internacional, e isso existe um certo consenso, é que as atividades hackers contra sistemas médicos podem também ser considerados crimes contra a humanidade. Se a gente olha, né, a Convenção de Genebra, de 1949,
aquela convenção que trata dos crimes de guerra, eles falam que um dos imperativos fundamentais dos direitos humanos é mitigar, tanto quanto possível, os sofrimentos da guerra. E as normas internacionais prevêem que as unidades médicas elas devem ser respeitadas e protegidas sempre, prioritariamente, dentro dos conflitos. Aí, em 2019, a Cruz Vermelha Internacional declarou que a proteção jurídica do setor de saúde deve necessariamente incluir os dados, os equipamentos e os sistemas usados na proteção das vítimas. Portanto, não é só proteger o médico, a ambulância, mas também todo o aparato tecnológico que envolve esses sistemas de saúde. E aí começaram as regulações, né? Em 2019, o Ministério da Defesa da França ela promulgou uns princípios de condutas a serem seguidos pelas Forças Armadas francesas ante os ataques cibernéticos, e que foi muito importante porque mostrou a política, a maneira em que a França vê como ela deve se portar, né, suas estruturas, não só de Forças Armadas como policiais, com relação a ataques sofridos no âmbito do Estado francês. E aí a pergunta que se coloca é, será que ataques cibernéticos, né, ou, como se tem falado muito, a guerra cibernética, ela pode ser considerada um conflito armado? Todo mundo que está no âmbito do militar sabe que a tendência cada vez mais é da guerra sair, né, dos conflitos de campo aberto, ou de mar aberto, e ir para o campo cibernético, principalmente porque é muito mais barato. E é uma maneira em que tem, por exemplo, a Coreia do Norte de se equiparar às potências econômicas ocidentais. Se em termos de armamentos existe um desnível muito grande, em termos de ataques hackers parece que a coisa é um pouco mais nivelada, além de ser mais barata. Bom, então a questão é, será que ataque cibernético, né, ou a chamada guerra cibernética, é conceituada como um conflito armado? Se a gente pega o Estatuto de Roma, de 88, que criou o Tribunal Penal Internacional, ele fala que cabe a esse tribunal, no artigo 8, sua competência para julgar os chamados crimes de guerra. E, evidentemente, não inclui, né, entre esses crimes de guerra, os crimes cibernéticos. Até porque o Estatuto de Roma é de 88, né? A internet começou a ficar mais difundida a partir da segunda metade da década de 90. Mas, de qualquer forma, a gente já sabe, né, que qualquer ataque a instalações de saúde viola tratados de direitos humanos. E, portanto, a gente pode reconhecer que seria da atribuição do Estatuto de Roma, né, do Tribunal Penal Internacional, pelo artigo 8º, 2b, considerar o crime de guerra se você direciona um ataque a uma instalação médica. E é um ataque feito remotamente, um cyberataque, portanto, haveria a possibilidade da gente considerar um ataque cibernético, sim, um conflito que seria da competência do Tribunal Penal Internacional julgar. E sabemos que desde a Primeira Guerra do Golfo, os ataques armados eles são predominantemente cibernéticos. E aí, isso colocado, a questão que surge é, se eu considero uma agressão internacional, um ataque cibernético às minhas instalações de saúde, que podem ser públicas ou privadas, se eu tivesse meu sistema de proteção interno policial, aparato policial, o aparato das Forças Armadas tiver capability, eu posso, como Estado invadido, contra-atacar o hacker localizado no estrangeiro? E se tiver um hospital, por exemplo, que tenha dentro do seu corpo de pessoas que trabalham na TI, essa capacidade, né? É lícito contra-ataque? Então, olhando no direito comparado, a Suíça, em 2017, promulgou a Lei Federal de Serviços de Inteligência, e lá está claramente no artigo 37, inciso 1º, se vocês quiserem, até esse artigo está em alemão, original no artigo, ele prevê que cabe ao serviço de inteligência da Suíça contra-atacar, né, o causador, o hacker, situado no estrangeiro, em casos desses. E aí a questão é, será que essa possibilidade, que também é prevista naquela Declaração de Princípios das Forças Armadas da França, será que essas disposições unilaterais de contra-ataques eles estão de acordo com o direito internacional? E aí, olhando, né, a Carta da ONU, no seu artigo 2.4, tem lá, proíbe-se o uso da força a não ser legítima defesa de um ataque armado. O ponto é que nós nunca vimos, pelo menos até agora, um ataque cibernético que tenha feito uso da força.
O que a gente vê sempre é uma violação à soberania do Estado, mas um ataque mesmo que esteja, né, na previsão do tipo da Carta da ONU, ou seja, como uma reação a uma legítima defesa de um ataque armado, não seria propriamente. Mas aí a gente vê, olha, 2014, quem se lembra quando teve aquele ataque hacker à Sony Pictures, né, por conta daquele filme e tal, que os coreanos não gostaram, os norte-coreanos não gostaram, o presidente Obama acusou a Coreia do Norte, né, quando teve esse ataque hacker à Sony Pictures, ele chamou aquilo de aquele ataque de vandalismo cibernético. O presidente Obama não considerou aquele mega ataque causado, né, nos bancos de dados da Sony como um ato de guerra. A mesma coisa em 2016, todo mundo acompanhou as eleições dos Estados Unidos, que o presidente Trump acabou eleito, houve uma divulgação de relatórios até governamentais que teria havido uma interferência indevida de hackers russos que, de uma certa forma, influenciou a eleição do presidente Trump. Mas a posição oficial dos Estados Unidos até hoje é que isso não foi um ato, talvez, não foi um ato de guerra, mas uma violação das normas internacionais. Então, o ponto é que mesmo as vítimas dos ataques de hackers possivelmente atribuídos a estados, como aconteceu pela Coreia do Norte ou pela Rússia, não foram considerados pelas próprias vítimas como atos de guerra, mas como ou vandalismo cibernético ou pior, por violação das normas internacionais. Então, se não houve, nesses casos, uma violação, né, lá atrás, a Carta de Londres, que previa os crimes de guerra, a Carta de Londres de 1945, que criou o Tribunal de Nuremberg e que estabeleceu os crimes contra a paz, a gente tem uma problemática na definição do ato. Até que ponto o hackback, né, o hackback pode ser considerado uma medida lícita do ponto de vista do direito internacional. Talvez uma outra possibilidade seria considerar o contra-ataque, que eu, desde já, né, do ponto de vista dos meus estudos, eu defendo, né, eu acredito que exista a possibilidade, em havendo capability, de ser legítimo o hackback, o contra-ataque, mas talvez de considerar ele como uma fruto do costume internacional, derivado, por exemplo, no projeto da ONU sobre responsabilidade internacional dos Estados por atos ilícitos. Essa convenção ainda não foi aprovada, mas ela já está divulgada já há um certo tempo, e podemos considerar ela como uma fonte de costume internacional. E lá prevê no artigo 49 primeiro que é factível a adoção de contramedidas, ou seja, uma reação lícita de um Estado para obrigar o outro Estado a cumprir com suas obrigações internacionais. Aí, nesse caso, como contramedida poderia ser mais, digamos assim, justificável do que com de uma outra forma, né, com uma reação a uma legítima defesa. Então, esse é o ponto, né? Se um hospital no Brasil, como já aconteceu recentemente, fosse atacado por hackers internacionais, a Polícia Federal ou as Forças Armadas poderiam, né, alegando, né, as contramedidas baseadas no costume internacional, contra-atacarem? Interrogação. Seria lícito? E aí, infelizmente, a conclusão é que não, porque a Lei Carolina Dickmann não diferencia o ataque do contra-ataque. Ela criminaliza qualquer invasão de dispositivo informatizado a partir do território brasileiro. Portanto, se eu sou vítima, eu não posso contra-atacar, senão eu estarei violando a Lei Carolina Dickmann. Esse é o atual estado de coisas que a gente tem na legislação brasileira, né? E como eu comentei com o deputado Orlando Silva, relator da MP, que gerou a LGPD, é um ponto de fragilidade enorme no sistema legal brasileiro, porque eu tenho um arcabouço bonitinho, europeu, quase alemão, de proteção de dados, em desfavor das empresas titulares de dados, mas eu sou muito, como é que eu posso dizer, condescendente com relação aos verdadeiros causadores desses vazamentos e incidentes, que são os hackers, muitos deles internacionais. Então, como eu atribuo responsabilidade por esses dados, né, por esses incidentes gerados a partir do exterior? É um grande problema jurídico, né? Atribuir ao Estado onde o hacker está situado a responsabilidade pelo ato causado pelo hacker. Então, como é que a gente analisa isso, né? Quando se fala sobre responsabilização no plano internacional, um leading case muito utilizado é um caso julgado pela Corte Internacional de Justiça em 2007, que é um caso Bósnia e contra a Sérvia,
onde foi decidido pela Corte Internacional que o Estado só é responsável se for provado que ele teve um controle efetivo, direto, inquestionável, sobre o ato ilícito, como aconteceu lá no caso da Guerra Guerra da Bósnia, no massacre de Srebrenica. Ali ficou claro que teve uma atuação direta do Estado, da Sérvia. Então, ali foi responsabilizado o Estado. Já no caso de 1996, também julgado pela Corte Internacional de Justiça, o caso Nicarágua contra Estados Unidos, mesmo estando provado que os Estados Unidos financiaram o grupo paramilitar nicaragüense, né, para que eles derrubassem o governo sandinista, os Estados Unidos não foram considerados responsáveis a pagar a indenização para Nicarágua, porque os Estados Unidos só davam dinheiro para os grupos paramilitares, só financiavam. Quem decidia como gastar o dinheiro e como utilizar eram os terroristas. Portanto, não estava ali previsto, né, não estava presente o requisito da responsabilidade do Estado. Um outro ponto importante, né, para complicar um pouquinho mais, é que teve um relatório agora em 2015 do Grupo de Especialistas Governamentais da área de informação da ONU, que exigiu fundamentos técnicos para você poder concluir por uma acusação contra algum Estado, alguma organização por um ataque hacker. Em outras palavras, um laudo técnico que demonstrasse realmente, como fundamento técnico, a responsabilidade. E aí, o ano passado, coisa curiosa, né? Em 20 de fevereiro de 2020, para quem é dessa área de estudo, né, chamou muita atenção no mundo todo, que diversos estados e organizações internacionais publicaram ao mesmo tempo, no dia 20 de fevereiro, né, como os Estados Unidos, União Europeia, o Reino Unido, Austrália, um monte de outros estados, divulgaram statements, né, declarações contra a atividade da Rússia, que teria, através da sua unidade de guerra cibernética do exército russo, teria providenciado a derrubada de dezenas de milhares de sites da República da Geórgia. República da Geórgia que possui um governo, digamos assim, não alinhado com o presidente Putin, então teria havido um cyberterrorismo de Estado e que houve essas acusações concomitantes, no dia 20 de fevereiro. Isso leva à conclusão, até pela maneira em que está redigido essa declaração comum a todos esses estados e à União Europeia, de que, de fato, eles têm um conhecimento específico de que houve esse ataque. Mas aonde está a evidência, né? O tal laudo dito pela Comissão Especial da ONU? Não foi divulgado. O que foi divulgado foi uma declaração por todos esses estados e pelo Reino Unido, acusando a Rússia. Mas não houve a divulgação do laudo. Muito possivelmente, porque se esse grupo tivesse divulgado o laudo, eles iriam divulgar a tecnologia usada para descobrir que foram os russos. Então, olha só que coisa curiosa. Por uma questão de contra-espionagem, eles bateram o PIX e fizeram a declaração de que houve o ataque a partir das Forças Armadas da Rússia, mas não disseram como. Porque se dissessem como, talvez a Rússia pudesse melhorar os futuros cyberataques de maneira que o relatório não pegasse mais. Então, olha só como a questão da prova do ato ilícito internacional fica um pouco ainda mais complicado. Quando a gente fala sobre produção probatória técnica a respeito de guerras cibernéticas, cyberataques oriundos de estados e de forças armadas e tudo mais, o documento hoje, digamos assim, a Bíblia é o Manual de Tallinn 2.0, sobre direito internacional aplicado às operações cibernéticas, que é de 2017, que foi criado pelo Centro de Defesa Cibernética da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é o grupo militar que agrega as potências ocidentais do hemisfério norte. E esse manual, ele diz, né, claramente que cada jurisdição que deve definir, de um ponto de vista interno, os parâmetros de prova sobre o ataque, né? O princípio da plenitude jurisdicionis, princípio processual, onde cada Estado define os princípios processuais aplicados aos processos em trâmite dentro de cada jurisdição, o que, aliás, é óbvio. Mas o que é importante do Manual de Tallinn é que ele define que um ataque originado de uma infraestrutura de um Estado, embora não seja
taxativo, né, que o Estado foi o responsável, é uma indicação razoável de culpa. Isso foi interessante. Ou seja, talvez o Estado não seja diretamente responsável, mas como aquele hacker atuou dentro do território, o Estado poderia ter agido por omissão, ou por imperícia, ou imprudência, ou por culpa. Então, isso é uma questão muito interessante. Em julho de 2020, para quem também acompanha essa temática dos cyberataques e direito internacional, sabe que foi exposta a identidade do considerado maior hacker de todos os tempos, né? Dos tempos, pelo menos, atuais. Era o hacker seguramente mais procurado do mundo. É um natural, né, do Cazaquistão, é um cazaque, segundo, né, a divulgação da identidade dele, seria o Andrei Turkin. Ele era conhecido assim na Deep Web como o Deus Invisível. O Deus Invisível era o nome dele. E segundo as acusações, ele teria furtado informações confidenciais de mais de 300 grandes empresas presentes em 44 países, inclusive 2 grandes empresas brasileiras listadas na Bolsa. E quando foi divulgada a identidade deles, ele foi descoberto pelo Serviço de Cibersegurança da Rússia, né, que fizeram aí o disclaimer, fizeram a divulgação da identidade dele. O que aconteceu? O governo do Cazaquistão, onde está supostamente, né, mora aliás, onde mora o suposto hacker, não aceitou as evidências apresentadas pelo governo russo, disse que não era verdade e que não ia fazer nada, não prendeu o sujeito e ele continua lá na festiva e carnavalesca República do Cazaquistão, livre, leve e solto. Ou seja, pelas regras atuais, né, o governo que acusa, ele tem que provar que as atividades surgiram a partir do Cazaquistão, o que gera uma dificuldade técnica, porque temos que afastar as possibilidades ou de falsificação do IP, ou da ocultação do IP, ou da utilização de VPN por diversos níveis, porque o princípio do ônus da prova é do acusador. Então, se eu não conto com a boa vontade do Estado em que está supostamente abrigado o hacker, eu vou ter uma dificuldade grandiosa aí de provar a responsabilidade. E ainda eu tenho que provar o grau de omissão, às vezes, do Estado, que não quis fazer nada, está dando uma de louco, ou até a participação direta do Estado, como muitas vezes é acusada a Coreia do Norte. Então, essas são as maiores dificuldades que a gente tem nesse momento, nesse mundo, em que estão surgindo imensos ataques hackers e que a gente sabe, infelizmente, que o setor da saúde é o mais atingido, principalmente do Brasil. O Brasil é considerado hoje não só uma das maiores vítimas de Covid-19, como também uma das maiores vítimas de ataques hackers. Então, a gente tem aí um duplo troféu para não comemorar. Em resumo, até porque o tempo ele é curto, e quem tiver curiosidade de ler o artigo, quiser conversar um pouquinho mais, eu me coloco à disposição, mesmo sabendo que o direito internacional aceita muitas vezes provas indiretas, hoje em dia, sem uma convenção internacional que regule essas situações de atos ilícitos transnacionais, é muito complicado, tem sido muito difícil, sem um grau elevado de segurança e certeza, apontar um culpado. Esse é o problema dos ataques hackers que estão abrigados em jurisdições que não concordam com os fundamentos dos acusadores. Também, além de tudo, né, existem riscos das contramedidas, ou seja, dos hackbacks, serem considerados infrações às leis internacionais, e de acordo com o Manual 2.0 de Tallinn que eu comentei, existe a possibilidade de uma contramedida, né, de um hackback, causar um dano maior do que o sofrido pelo hackeado. Isso aconteceu recentemente na França. A França descobriu que um grande número de servidores lá de Paris e de Marseille estavam sob ataque de um hacker do Marrocos. Esses servidores estavam aquela situação de zumbis, né, em segundo plano, fazendo ataques em certos sites. Então, o que fez a Gendarmerie francesa? Contra-atacou e derrubou um servidor tipo UOL, lá do Marrocos, e deixou metade de Marrakech sem acesso à internet durante algum tempo.
Então, quer dizer, foi um exemplo de que uma contramedida foi pior do que o ataque, o que gera responsabilidade internacional. De qualquer forma, há um consenso entre os internacionalistas que os conceitos de direito de guerra, né, com proibição da ameaça, do uso da força, legítima defesa, tudo de acordo com a Carta da ONU, se aplicam ao ciberespaço, o que leva a um paradoxo, né? As reações dentro do ciberespaço, elas são ao mesmo tempo permitidas, né, como contramedidas, mas também são limitadas, porque eu não tenho os meios de prova e nem colaboração internacional. De forma que só a coordenação entre os Estados, através da cooperação jurídica internacional, ela vai resolver esse problema. E aí, uma das medidas que sobra é a exposição pública reiterada contra os cyberpiratas e os estados financiadores, ou aqueles estados que permitem, que são coniventes com essas cyberpiratarias. Aliás, como restou a Inglaterra fazer, no comecinho do século XVIII, com as cabeças decapitadas sob estacas ao longo do rio Tâmisa. E é assim que eu termino minha exposição, agradecendo a oportunidade de novo, principalmente de fazer parte dessa mesa tão qualificada, né, junto com a minha amiga, a professora Amanda e a professora Nicole, e estou à disposição aí dos nossos fiéis seguidores. Muito obrigado. Eu que agradeço, ótima exposição. Novamente, estou muito contente de estar aqui aprendendo bastante com vocês dois. Eu gostaria de trazer como pano de fundo os ataques hackers que ocorreram ao site do Ministério da Saúde brasileiro recentemente. Houve um primeiro ataque, depois o site foi invadido novamente, o hacker deixando mensagens criticando duramente a segurança que o portal oferecia, etc. Então, eu gostaria de deixar aberto para que ambos comentem, cada um aí dentro da sua temática, né, um pouco a respeito desse episódio, ou desses dois episódios, enfim. Ladies first. Quer que eu possa começar, então? Bom, esse episódio de vazamento desses dados aí dentro do Ministério da Saúde não é a primeira vez que acontece, né? Já houve outros vazamentos dentro do Ministério da Saúde, inclusive quando foi por conta da digitalização, né, do SUS, as iniciativas de digitalização do SUS, houve um vazamento grande e só reforça a necessidade aqui, de acordo com a LGPD, de não adianta a gente ter proteção de dados na teoria, se não houver um investimento em técnicas de segurança para que esses dados sejam protegidos. E se o próprio governo não está conseguindo fazer isso, qual que é o exemplo que isso deixa para o setor privado, né, para poder para executar essa norma? Então é muito sério. Aproveito até para comentar o vazamento de um número maior do que da própria população brasileira de dados pessoais de brasileiros, pessoas até que não existem mais, que não estão mais aqui. Então, é uma preocupação muito grande, porque, tudo bem, temos um arcabouço jurídico relevante, importante e avançado, que acho que a gente não vai é comparável às normas as normas internacionais a respeito de proteção de dados, só que a cultura de proteção de dados e os mecanismos para proteção de dados é algo que ainda precisa de muito avanço e que cada vez mais, não só o setor privado, mas também o público, como a gente tem visto com esses vazamentos do Ministério da Saúde, vazamento de dados sensíveis, né, dados que expõem as pessoas a determinado constrangimento e que são protegidos pela lei de forma específica, mas aconteceu isso, uma vez vazado, não tem muito como remediar, não é? O que a gente precisa pensar daqui para frente é em como, de fato, implementar esses mecanismos de proteção e fazer a lei, a LGPD, valer de forma efetiva. Passo a palavra para o Solano, então. Pois essa questão do mega vazamento do Ministério da Saúde, infelizmente, é uma coisa recorrente e que mostra o nível de despreocupação das autoridades públicas brasileiras à LGPD. Em 2019, no Twitter, um usuário chamado Trevor, ele era TR, no lugar do E era um 3,
e no lugar do O era um zero, Trevor. Ele cansou de publicar vulnerabilidades no DataSUS, conclamando as autoridades a fazerem as modificações, até que ele se cansou. Ele mesmo baixou cerca de 200 milhões de prontuários, e que colocou num servidor localizado nos Estados Unidos, porque ele ficou bravo, coisa que nós vimos também recentemente. Então, esses hackers, né, que são os chapéus brancos, que eles chamam, são hackers que tentam ajudar a melhorar o nível de proteção, eles muitas vezes não são compreendidos. Mas olha só, existe toda uma galera imensa que está lá, inclusive na internet se acha facilmente prontuários, pessoas que têm câncer, que fazem uso de medicamento A ou B, ou que são portadores de HIV, porque o maior banco de dados clínico, médico do país, ele é protegido de uma maneira rastaquera, de uma maneira sem nenhuma técnica, sem nenhuma preocupação. E isso gera uma série de consequências. Uma delas é que é isso que nós estamos vendo, né? A possibilidade de ataques hackers de um modo geral e restrito, inclusive com muitos e muitos casos de sequestro de dados, sequestros de sistemas, como parece que aconteceu com o Tribunal Superior Eleitoral ou com o próprio Superior Tribunal de Justiça agora recentemente. O que, aliás, levou a gente, o professor Gustavo, a professora Raquel Santoro e eu a escrevermos um artigo que vai ser publicado numa obra em homenagem à juíza Silvia Steiner, do Tribunal Penal Internacional, sobre a seguinte questão: é possível o Estado brasileiro, através da polícia, por exemplo, negociar o pagamento de sequestro de dados, como acontece nos Estados Unidos, né? Prefeituras negociando com hackers sequestradores? Porque é muitas vezes muito mais caro você alugar um supercomputador para fazer a quebra da criptografia do hacker, do que você, às vezes, negociar um resgate por um valor mais barato. Mas pode o Estado, né, através das forças policiais, negociar com cybercriminosos internacionais? Esse é um artigo também que eu convido vocês, não vou dar spoiler aqui, quando for publicado o livro. Então, professora Amanda, eu concluo dizendo o seguinte: a situação, ao meu ver, de vulnerabilidade dos dados clínicos no Brasil, principalmente na gestão pública, ela é digna de piedade. Nós estamos vendo assim, uma seriedade muito grande dos players que trabalham com saúde privada, né, aqui nesse seminário, principalmente, e de estudiosos, como é o caso da professora Nicole, um nível de preocupação muito elevado, diversas discussões. E eu não vejo ainda a mesma movimentação no nosso glorioso e bem atuante Ministério da Saúde brasileiro. Perfeito, muito obrigada a ambos pelas respostas. E para fechar, eu vou trazer uma pergunta enviada pelo Marlisson Leite aqui no chat, colocando a respeito, enfim, desse mundo de transformação digital, tecnológica, com digitalização das atividades, se esse mundo passa também pela transformação das pessoas, então, por uma gestão efetiva e de mentalidade humana nas empresas com a LGPD. Então, comentando um pouco o link entre essa parte técnica, né, a parte da máquina, e a parte humana, que como é o diálogo, como que vocês enxergam isso? Por favor, doutores. Quer inverter a ordem agora? Professora Solano. Eu não sei, professora Amanda, se eu entendi a pergunta, se você puder dar uma misericórdia para nós aqui. Eu até pedi para me explicarem novamente a pergunta, porque eu também não tinha entendido exatamente. A pergunta é a respeito do diálogo que deve haver entre uma transformação digital e também a transformação de pessoas. Então, como que deve ser feita essa gestão efetiva da mentalidade para criar uma cultura organizacional nas empresas, etc., de modo que só a anonimização ou a pseudonimização não seja suficiente se o fator humano não estiver presente, e de modo que isso também contribua para evitar riscos e reduzir os riscos dos cyberataques, etc. Eu vou falar de uma maneira um pouquinho mais ampla e a Nicole pode arrematar na maneira, né, que ela conhece as coisas nas minúcias. Olha, a transformação social, antropológica trazida pela digitalização acelerada da humanidade, eu acredito que... Tem um livro muito interessante de Hegel comentando o efeito das guerras napoleônicas na Europa, né? Quando assim, Napoleão varreu a Europa com as tropas, ele trouxe consigo os ideais da Revolução Francesa, a questão do trabalho, da propriedade,
da liberdade, de uma série de coisas, de negócios, e contra a clero e nobreza. Então, essas transformações sociais foram tão importantes e rápidas que em 10 anos mudou a mentalidade coletiva europeia e talvez de todo o mundo. Eu vejo que esses tempos de pandemia, a gente nem tem percebido, o mundo se tornou digital, o mundo se tornou, o que tem de analógico é cada vez menos, e não existe inteligência artificial sem o combustível, que são os dados, né? Então, o volume de dados que vai ser gerado a partir do segundo semestre, talvez o primeiro semestre do ano que vem, relativo ao 5G, vai fazer com que cafeteiras e batedeiras e tudo mais tenham ligação com a internet. Tudo vai ser movido a dados, banheiras e torneiras e lâmpadas e cortinas que já são, né, janelas, enfim. Então, o ser humano, isso vai mudar a concepção, e nós estamos no momento discutindo o seguinte: o que são feitos os meus dados, né? Até que ponto meus dados podem ficar por aí sem que eu tenha algum tipo de decisão, sem que a minha... E aí vem os limites do consentimento, como muito bem citou aí na exposição dela a professora Nicole. Os limites do consentimento, todo mundo achava que o grande fundamento legal para o tratamento de dados seria o consentimento, e a gente vê a experiência europeia, e quando se analisa os bancos de dados submetidos às autoridades nacionais, são menos de 10%. Ou seja, o fundamento dos dados colhidos no âmbito da União Europeia, que não devem ser diferentes daqui, o grande volume, legítimo interesse. Essa é uma coisa que, na verdade, não está previsto pelos estudiosos. Então, eu não sei se eu conseguir dar uma boa introdução, Nicole, mas aqui eu jogo para você poder fazer o seu arremate. Obrigada. Eu diria que, para complementar, que estamos no momento de transição. No momento de transição para o cumprimento da norma e no momento de transição como seres humanos para entender como que essa norma vai afetar nossas vidas. Não só isso, mas como que toda essa digitalização que estamos vivendo hoje, nesse momento de transição, que ainda vai muito além do que a gente está vendo hoje, como os dados eles vão de fato ser uma grande moeda aqui daqui a pouco, se já não são, como que isso vai afetar nós seres humanos daqui para frente, algo que é objeto de seriados do Netflix, de filmes futuristas, e que causa um pouco de medo, né? Então, a legislação ela veio aqui trazer algum, digamos, conforto para que exista ali do outro lado uma contrapartida de uma preocupação em relação a isso. Então, demonstra uma preocupação legítima com relação a esse descontrole de circulação de dados que temos hoje, que pode piorar bastante. Então, vejo esse momento como um momento de transição de todos os possíveis sentidos da palavra, não só transição de cultura, então, temos que aprender agora a cuidar dos dados, coisa que para a gente não era algo comum, como o próprio Solano falou antes, a interpretação do que existia de normas, Constituição Federal, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, sempre deu muito valor ao consentimento. E agora a gente tem outras bases legais que também justificam o tratamento desses dados. Então, entender que o consentimento, embora seja uma das bases legais possíveis, não é a única. Entender os mecanismos de proteção dos direitos dos titulares, que esses direitos existem e que esses direitos precisam ser respeitados, são direitos da personalidade, os dados somos nós, né? Então, eu acho que tudo isso vai passar por um longo período que a gente pode se espelhar, talvez, na Europa, que já existia ali um diploma legal para proteger dados há bastante tempo e que vem cobrando os outros países a ter o mesmo tratamento e a mesma postura em relação à proteção. Todos nós sabemos que dados são importantes para tudo, mas tem que ter alguma limitação, tem que ter, e isso precisa entrar na cabeça do legislador, dos executores, das pessoas, dos próprios titulares de direitos, das empresas. E falando um pouco da experiência profissional com dados, temos observado, sim, um movimento rumo ao novo, né? Porque não existia, então, esse mecanismo de proteção que as empresas estão tendo que estabelecer agora dentro da sua organização, métodos de governança, métodos de identificar, mapear, corrigir o que tá errado.
é uma vertente do compliance que agora está voltado para dados. Então, está todo mundo passando por isso, períodos de incerteza, períodos que a gente... interpretação da lei está em alta, né? Porque a gente não tem ainda uma aplicação concreta, então várias formas de interpretar estão sendo exercidas nesse momento, e eu acho que é isso, a gente está dentro desse momento de transição e com algumas expectativas do que está por vir, e a digitalização só acelera tudo isso. Vamos continuar acompanhando. Perfeito, acho que as respostas de vocês dois foram ideais para fazer o fechamento aqui do que foi debatido essa noite. Então, muito, professora Nicole e professor Solano, por dividirem um pouco do conhecimento de vocês aqui com a gente, nesse penúltimo dia de webinar. Então, aproveito para deixar o convite para quem está nos assistindo hoje, aproveitar que amanhã é feriado em São Paulo, que ninguém vai trabalhar, para assistir a última live da semana, às 10 horas da manhã. Ela vai ser presidida pelo professor Gustavo Mônaco e eu vou ter a honra de ser uma das painelistas. Então, espero vocês lá. Novamente, agradeço a quem está nos assistindo e agradeço muito a ambos os painelistas e os parabenizo pelas ótimas exposições. Muito obrigada, Amanda. Aproveito também para agradecer vocês dois e estar na presença de vocês nesse painel. Foi bem interessante, bem legal. Agradeço. E não percam amanhã com o professor também Juliano Maranhão, né, Amanda? Amanda, professor Juliano Maranhão e professor Gustavo Mônaco, 3 enormes autoridades em LGPD. E também o Marco Almada, que vai estar lá junto com o professor Juliano Maranhão, quem eu também tenho o grande prazer de atualmente ser pesquisadora junto a ele no Instituto LGPD. Então, o professor Gustavo Mônaco, que foi meu orientador durante o mestrado, e agora é o professor Juliano, com quem eu tenho feito pesquisas no Instituto LGPD. Vai ser um dia muito bacana, vamos falar sobre direito ao esquecimento e inteligência artificial. Então, não percam que vai ser um ótimo fechamento, promete. E só para corrigir, assim, eu trabalho amanhã, mas eu vou arrumar um tempinho para poder assistir vocês. Sim, sem desculpas. Muito boa noite a todos, pessoal. Tchau, tchau.